Falar um pouquinho hoje aqui sobre a vida de Moisés, sobre os ensinamentos de Moisés, sobre tudo aquilo que Moisés viveu, pelo menos no início da sua vida, né? A gente não vai contar aqui toda a trajetória de Moisés, até porque a maioria conhecem a história de Moisés, mas a gente vai tirar aqui alguns exemplos, algumas lições que nós podemos aplicar nos nossos dias, né, nos nossos dias atuais, nos nossos dias de hoje. Atos 7, a partir do versículo 18. A partir do versículo 18 diz: Então outro rei, que não conhecia a história de José, passou a governar o Egito. Ele agiu de forma traiçoeira contra nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar seus próprios recém-nascidos, a fim de que não sobrevivessem. E foi naquela época que nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Entretanto, quando teve de ser abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. E assim Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se, matando o egípcio. Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconduzi-los à paz, argumentando: Homens, vós sois irmãos, por que agridem um ao outro? Todavia, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e exclamou: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres assassinar-me, como fizeste ontem com aquele egípcio? Ao ouvir essas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou vivendo como estrangeiro e foi pai de 2 filhos. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar mais um pouquinho. Santo Deus amado, eu glorifico o teu nome, Senhor Deus, e te agradeço, Pai amado, por esse dia, por essa noite, por esse momento, Pai amado, pela oportunidade, meu Deus, que temos de mais uma vez aprender de ti. Por isso, meu Pai amado, que através do teu Espírito Santo, o Senhor venha ministrar nas nossas mentes e nos nossos corações, e que eu aqui não venha falar, Pai amado, aquilo que a tua igreja quer ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer nos transmitir, Pai amado, é isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados irmãos. Hoje estou feliz aqui com a visita de alguns amigos, alguns colegas de trabalho, ex-colegas de trabalho e colega, meu amigo Ailson, Rafael, a sua esposa e mais uma amiga do Rafael que conheci recentemente também, né? Glória a Deus pela vida de vocês, né? E por Deus ter permitido vocês estarem aqui conosco nessa noite. Meus amados irmãos, aqui nós vemos um pouco da história de Moisés sendo contada. Moisés, que já nasceu em um ambiente de perseguição. Moisés nasceu num período, como o texto que nós lemos aqui diz, que essas pessoas não eram mais lembradas como a descendência de José, né? José sim alcançou uma posição de respeito no Egito, e vocês sabem por quê, pelos seus feitos naquela nação, naquele país, mas muito tempo já havia se passado e as pessoas já não sabiam mais, ou já não tinham mais nenhum respeito
por essa descendência, por esses israelitas, né? Que muitas vezes, eu abro um parênteses aqui para dizer, que muitas vezes quando se fala dessa questão de israelitas, o povo hebreu que estava no Egito, muitas vezes a gente faz a associação ao povo de Israel que morava no Egito, ou o povo nascidos na nação Israel, no país Israel, mas não é disso que o texto está falando. Os israelitas aqui são a descendência de Jacó. Os irmãos lembram que depois do encontro de Deus com Jacó, Deus coloca um novo nome em Jacó. Deus passa a chamar Jacó de Israel. Então esse pessoal é da tribo de Israel, por isso são chamados de israelitas. Pois bem, Moisés nasceu nesse período onde as crianças, havia um decreto que as crianças, de até todos os recém-nascidos do sexo masculino deveriam ser mortos, ser assassinados. E qual era o porquê dessa questão? É que os hebreus eram um povo muito forte, um povo muito trabalhador. Obrigado, Alvin. E os egípcios já temiam, tamanho era o número daqueles hebreus naquele país, já temiam uma possível guerra, e certamente os egípcios não seriam páreos para o povo hebreu. Então o faraó determina ali um decreto para que os recém-nascidos do sexo masculino fossem mortos. Portanto, Moisés já nasceu dentro desse contexto, dentro desse ambiente de perseguição, a ponto da sua mãe Joquebede armar um plano ali, quando Moisés já tinha 3 meses de idade, já não era possível mais esconder aquela criança. E o texto diz que, a Bíblia nos diz que Moisés era um menino formoso, e a sua mãe, ela tem uma ideia. Ela não queria que o seu filho fosse assassinado, e tinha um determinado horário onde a filha ou as filhas de Faraó iam se banhar às margens do rio Nilo, e ela tem a ideia de colocar aquela criança em um cesto, parecido com esse que, mais ou menos, imagino eu, eram os recursos da época, só que calafetado, preenchido as brechas para que não entrasse água, e tem a ideia de colocar a criança em um cesto na parte de cima do rio, para que aquele cesto fosse descendo vagarosamente por entre os juncos, né? Acredito que aquele cesto, eles não estava bem no leito do rio, mas ali às margens da correnteza, para que fosse descendo lentamente, e que aquela correnteza também não pudesse virar, tombar de alguma forma aquele cesto. E ela coloca exatamente naquele horário em que tinha certeza que aquele cesto não passaria despercebido por aquelas pessoas que banhavam-se abaixo. E vejam que a irmã de Moisés, Miriam, ela provavelmente já diz algumas passagens na Bíblia que Miriam ia meio que correndo, acompanhando, descendo o rio abaixo, de forma que fosse exercendo ali um cuidado para que aquele cesto chegasse no destino alvejado. E ele não passa despercebido. E a filha de Faraó toma
a decisão de criar aquele menino, de criar aquela criança, sendo filho da filha de Faraó, certamente mal nenhum lhe aconteceria. Mas surge um problema repentino. É que para isso precisava-se de uma ama de leite, alguém que pudesse amamentar aquela criança. E Miriam, a irmã de Moisés, que certamente também servia naquela casa, servia naquele palácio, diz: olha, eu conheço uma ama de leite. E a filha de Faraó: verdade, traz ela aqui para amamentar essa criança, e eu ainda pagarei por esse serviço. E Miriam vai atrás de sua mãe e a mãe de Moisés para amamentar o próprio filho, aquela criança que era perseguida. Deus agora coloca para aquela criança ser criada no lugar mais propício que poderia, naquele momento, onde seria protegido, onde seria instruído. E a primeira lição que nós tiramos aqui, meus amados irmãos: toda vez que o diabo se levanta, tentando impedir o projeto de Deus na vida de alguém, Deus dá a volta por cima e mostra que Ele está no controle. Deus sabia, Deus tinha um plano para a vida de Moisés, Deus tinha um propósito, tinha um projeto para a vida de Moisés. Era impossível ao diabo atrapalhar esse plano. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós somos atemorizados com a nossa fé enfraquecida. Nós somos atemorizados, passa pelas nossas cabeças: será que isso ou aquilo vai dar certo? Será que Deus está vendo isso? Mas Ele está vendo, meus irmãos. Ele não só está vendo, como Ele está cuidando, Ele está agindo para que nada fuja do seu controle. Se nós tivéssemos que dar um título para essa mensagem de hoje, meus amados irmãos, Deus não esqueceu de você, ou você tem um chamado. Agora, o que nós lemos no versículo 22, que diz: em toda a sabedoria dos egípcios tornou-se um homem poderoso em palavras e em obras. Muitas vezes, meus amados irmãos, para aqueles que não nasceram em um berço evangélico, em um lar evangélico, muitas vezes nós trilhamos alguns caminhos tortuosos, é verdade, caminhos distantes de Deus. E muitas vezes nós não entendemos por que algumas coisas nos acontecem ou nos aconteceram. E muitas dessas coisas, meus amados irmãos, depois que nós já conhecemos a palavra, que nós já entendemos, que nós já percebemos esse cuidado de Deus para conosco, a gente vai entender que já havia um tratamento de Deus para conosco desde quando a gente ainda nem conhecia Deus. É por isso que no Salmo 139 está escrito que Deus já nos conhecia antes de sermos mesmo um embrião. Deus já tinha escrito todos os nossos dias no livro da vida.
Agora, meus amados irmãos, no versículo 24 que nós lemos diz: ao presenciar um deles, melhor dizendo, voltando no 23, quando completou 40 anos, meus amados irmãos, que Moisés tinha de idade. Muitas vezes a gente acha que é tarde para que o ministério de Deus seja exercido na sua vida, ou para que você venha a aceitar o chamado de Deus. Mas não é. É no tempo de Deus. É bem verdade que Deus já tinha todo um projeto para a vida de Moisés, mas verdadeiramente o seu treinamento começa aos 40 anos de idade. No 23 diz: quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se, matando o egípcio. Meus irmãos, Moisés havia sido doutrinado em toda a ciência do Egito, aquilo que de mais sofisticado existia naquela época acerca de conhecimento, Moisés havia aprendido. Mas veja, meus irmãos, que algumas coisas nós só aprendemos de Deus. É por isso que diz em Mateus 11, 25, Jesus diz: graças te dou, Pai, Criador dos céus e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Toda aquela sabedoria de Moisés, sabedoria mundana, sabedoria secular, ele achava que, por ser filho da filha de Faraó, e querer tentar resolver as coisas do seu jeito, ele acabou matando um egípcio, matando-o em defesa de um dos seus irmãos israelitas que estavam sendo espancados, é verdade. Mas não era isso que Deus tinha para ele. Não foi isso que Deus tinha preparado para Moisés. E Moisés, por conta disso, no 25 diz: Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los, mas eles não compreenderam. Veja qual era o pensamento de Moisés. Moisés, ele já entendia que existia um chamado sobre a vida dele. Olha o que ele diz: Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los, mas eles não compreenderam. E Deus estava preparando para libertá-los, mas não dessa forma. E por conta disso, meus amados irmãos, no dia seguinte, no versículo 27, todavia um homem maltratava outro e empurrou Moisés e maltratava o outro, empurrou Moisés e exclamou: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Essa frase Moisés ouviu dos seus próprios irmãos israelitas. Meus amados irmãos, pense numa coisa que machuca. É quando você espera receber de alguém, principalmente das pessoas a quem você ama, das pessoas que é do seu convívio, das pessoas que professa a mesma fé que você. Imagine só que decepcionante é quando você espera ouvir de uma pessoa um afago, algo que venha ali de alguma forma trazer refrigério para a sua alma, para o seu coração. Ao invés disso, você recebe
uma palavra de confronto, uma palavra de intimidação. Foi o que Moisés recebeu dos seus irmãos, que dizem: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Essa foi a resposta dos seus irmãos israelitas. E com isso, meus amados irmãos, Moisés parte para Midian, um deserto que ficava a 450 quilômetros do Egito. Eu imagino que uma caminhada nesse tamanho, dá para se pensar muita coisa. Acho que muitas coisas passam e passaram pela cabeça de Moisés. E eu quero compartilhar mais 2 versículos em Hebreus 11, capítulo 24 a 26. Hebreus 11, do capítulo 24 a 26, versículo 24 a 26, perdão. Que diz: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Meus amados, Moisés abriu mão de toda a luxúria, de todo o conforto, de todo o bem-estar que existia naquele palácio, na casa de Faraó. Abriu mão do pecado para suportar os seus irmãos, para estar junto dos seus irmãos, para estar junto da vontade de Deus. E é outra lição que nós podemos trazer para as nossas vidas nos dias de hoje. Muitos irmãos, muitos amigos, muitas pessoas queridas que estão aí pelo mundão afora, meus amados irmãos, não querem de forma nenhuma abrir mão desses prazeres, abrir mão dos prazeres da carne, por amor a Deus. E nós podemos pegar esse exemplo, essa postura de Moisés, que abriu mão de todo esse conforto para viver a vontade de Deus. Seja forte, meu amado, seja forte, minha amada irmã, porque Deus é contigo. Deus tem um propósito na sua vida. O seu chamado não tardou, o seu chamado é na hora certa, é no tempo de Deus. Pelo menos nesse primeiro ciclo aqui de 40 anos da vida de Moisés, eu me identifico com ele. Eu me converti com 40 anos, estou vivendo o segundo ciclo ainda, não sei se vou viver o terceiro. Moisés viveu 3 ciclos de 40 anos. Agora, meus irmãos, vamos conhecer um pouco dessa trajetória de Moisés no deserto de Midian. Todo aquele tratamento
toda aquela educação que Moisés teve no Egito, toda aquela sabedoria não foi suficiente para Moisés saber cuidar das coisas de Deus. E muitas vezes nós achamos, meus irmãos, que nós buscamos a intelectualidade no mundo secular, nas universidades, e é bem verdade que o conhecimento vem, mas para as coisas de Deus, o que mais nós precisamos é a obediência, é estar alinhado à vontade de Deus. Então todo aquele conhecimento de Moisés no seu primeiro ciclo de 40 anos no Egito não foi suficiente para o projeto que Deus tinha na vida de Moisés. E Deus leva Moisés para ir para o deserto de Midian. E qual que é o tratamento que Deus tem para com Moisés agora? Leva Moisés a ir cuidar de ovelhas. Ovelhas, meus amados irmãos, para quem não sabe, são um dos animais mais teimosos que eu conheço. Eu até já comentei aqui que quando eu morava na roça, aí trabalhava, eu e mais 3 irmãos, nós éramos 4 irmãos, e na roça, meus amados, tem, você com 5, 6 anos de idade já tem atribuições para você. Aí você passa de fase, muda de idade, muda a faixa etária, aquilo que era responsabilidade sua passa a ser do seu irmão mais novo, e você vai avançando gradativamente. E nós trabalhávamos de segunda a sábado, ininterruptamente, e nos domingos era o nosso dia de folga. Aí como que funcionava os nossos dias de folga? Nós tínhamos um sítio de bananeiras, onde não tinha irrigação, e aquele sítio era aguado. A gente carregava a água do riacho, às vezes o riacho até cortava a correnteza no período de estiagem, mas os poços continuavam cheios, e a gente ia ali com baldes, carregar aquela água para aguar as bananeiras, que era um sítio, não era muito grande, mas a gente dava muitas viagens. E nos domingos, que era o nosso dia de folga, a gente tinha essas atribuições. Olha, o domingo é de folga, vocês podem jogar bola depois que fizerem essas tarefas. Aí uma das tarefas era assim: todo domingo a gente tinha que arrebanhar, o meu pai criava ovelha, a gente tinha que arrebanhar aquelas ovelhas para o curral, para fazer a contagem, porque muitas vezes a quantidade não batia, estava sempre 1 ou 2 ovelhas desgarradas, e a gente tinha que sair à procura dessas ovelhas. Agora isso assim, em um campo, em mata fechada, assim, do tamanho de Vicente Pires ou maior, e esse era um dos nossos trabalhos nos dias de folga. Porque, meus amados irmãos, tem uma mosca que ela pousa no ouvido da ovelha, e cria-se umas larvas que começam a incomodar a ovelha, cria ali um ferimento, uma enfermidade, e aquela ovelha, a tendência dela é se desgarrar, é de sair do meio do rebanho e se esconder, o local mais de difícil acesso que ela conseguir. É uma forma ali dela tentar fugir, daquele incômodo. Então essa era uma das nossas tarefas, de encontrar essas ovelhas sumidas. Que é outra semelhança que nós podemos trazer a respeito do tratamento de Deus para com Moisés, ser cuidando de ovelhas. Primeiro, que são animais teimosos, e depois essa questão dessa mosca que põe nos ouvidos das ovelhas, nós podemos, meus amados irmãos, associar ou exemplificar
aquilo que acontece muitas vezes com alguns irmãos, com algumas irmãs dentro da igreja, né? Que muitas vezes o inimigo vem, o demônio vem e fala coisas ali, e aquilo começa a maltratar, aquela pessoa começa aquela palavra começa a machucar, aquele comentário começa a trazer incômodo, e a primeira coisa que esse irmão ou essa irmã faz é afastar-se dos demais irmãos, é distanciar-se e tentar desligar celular, bloquear, não atender. Isso, meus amados irmãos, nós estamos trazendo para os dias de hoje, mas foi um tratamento que Deus já teve com Moisés lá no deserto de Midian, né? Então, assim, não poderia ser mais apropriado possível o tratamento de Deus para com Moisés ser cuidando de ovelhas. Outra característica também que as ovelhas têm, isso já aconteceu demais, principalmente em terrenos onde passa uma ferrovia. Sempre onde uma ovelha vai, se tem um rebanho aqui de uma ovelha e parte uma, se ela se desgarra ali, se ela sai sorrateiramente, não, tudo bem, ela passa despercebidos do rebanho. Mas se uma ovelha, ela parte ali, abre mão de estar naquele rebanho, todas as outras saem em disparada seguindo aquela que correu. E muitos acidentes, muitas ovelhas, muitos animais já se perderam nesse formato, porque no meio das roças de terrenos onde cria-se rebanhos de ovelhas, onde passa o trem, uma determinada ovelha tentou passar antes do trem, e todas as outras se precipitaram contra o trem, né? Ou seja, na sua teimosia, elas não têm essa habilidade de raciocínio de esperar o trem passar. Ou seja, onde vai uma ovelha, vai um monte atrás. Esse também é algo que nós podemos trazer para os nossos dias, para o nosso entendimento. Isso é real, isso é verdadeiro. Isso se você for conversar com alguém que entende de animais, que entende de bichos, vão te falar a mesma coisa. Então, toda aquela sabedoria de Moisés, toda aquela instrução recebida no Egito, não serviu para cuidar das coisas de Deus, não serviu para cuidar do rebanho de Deus. O que serviu foi o treinamento dado por Deus lá em Midian. Amém, meus amados irmãos? Avançando, eu gostaria de compartilhar com vocês agora Êxodo capítulo 3 de Êxodo. A gente vai ler do versículo 1 ao 4. Que é o encontro de Deus com Moisés, quando Deus vai ali transmitir para ele para Moisés aquilo que Deus queria através da vida dele. Versículo 1 diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante, por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor, e Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Aqui Moisés definitivamente recebia o chamado de Deus em presença real. Agora, meus irmãos, nós vamos entender algumas coisas que também nos é peculiar.
nas nossas vidas, provavelmente com os nossos irmãos. Eu acredito que todos nós compartilhamos um pouco do mesmo entendimento nessa questão que vamos citar agora. No versículo 9, Deus, conversando com Moisés, diz: porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios o estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Deus aqui faz um convite a Moisés. E o que é que Moisés responde? Quem sou eu? Vejam as desculpas de Moisés para com Deus. Quem sou eu? Aqui, meus amados irmãos, provavelmente volta aquela frase dita lá pelos seus irmãos israelitas lá atrás, que machucou, que fez com que Moisés tomasse a decisão de ir para o deserto de Midian. O que fez Moisés ir para o deserto de Midian não foi ele ter assassinado um egípcio, isso já era passado, foi o que os seus irmãos disseram com ele. E Moisés diz: quem sou eu? Essa é a primeira desculpa que Moisés dá para Deus. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós percebemos o chamado de Deus nas nossas vidas, e a nossa resposta é como a de Moisés: quem sou eu? Tem tanta pessoa melhor do que eu, mais capacitada, mais eloquente, intelectual. Quem sou eu? Mas você é, meu amado irmão, exatamente quem Deus quer que você seja. Você é projeto de Deus, você é um escolhido de Deus. Deus quer que se cumpra na sua vida exatamente aquilo que Ele planejou para você. Não precisa dar desculpa para Deus, porque como Moisés disse aqui, a primeira desculpa: quem sou eu? Porque Deus já nos conhece, Ele já sabe quem nós somos, foi Ele quem nos criou. Nós somos criatura de Deus, feitura de Deus. Mas Deus responde a Moisés no versículo 12, quando Moisés diz: quem sou eu? No versículo 11, Deus responde a ele: eu estarei contigo, sou eu quem te envia. É a resposta que Deus dá para Moisés. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós achamos que nós precisamos ser capacitados para Deus nos escolher. Deus não nos escolhe porque nós somos capacitados, não, Ele nos escolhe para capacitação. Não é pela nossa própria competência. Deus quer trabalhar em você, Deus quer trabalhar em nós, e Ele nos escolheu para isso. Agora, o que cabe a mim e a você é só aceitar e confiar. No versículo 13, Moisés continua sua dúvida e diz: de qual Deus falarei para eles? Resumindo, meus amados, Moisés, como havia sido criado no Egito, ele sabia que ali havia idolatria, ali serviam-se a vários deuses. E quando Deus o convoca para essa missão e fala, Moisés pergunta: de qual Deus falarei para eles? E Deus responde aí no versículo 14: eu sou, me enviou, tu diz. Pronto.
todas as dúvidas de Moisés já eram para ter sido sanadas com as respostas de Deus. Mas ele dá mais uma desculpa, e no capítulo 4, versículo 1, ele dá mais uma desculpa que diz: não acreditarão na minha palavra. Mais uma desculpa que Moisés dá para Deus: não acreditarão na tua palavra. E Deus responde para ele, Deus orienta ele no versículo 2 e 3: teu cajado será o sinal. Aí Deus o orienta a fazer uns testes de colocar a mão no peito, de jogar o cajado no chão. Os irmãos conhecem o relato bíblico, conhecem a história. Mas Moisés, ele não aceitou ainda, não foi suficiente. E no versículo 10 desse mesmo capítulo 4, ele diz: não consigo falar bem. E aquela bagagem, e aquele conhecimento, toda aquela instrução lá do Egito, não foi suficiente, meus amados irmãos. E Deus responde no versículo 11: quem dotou o homem de boca e língua? O próprio Deus está falando para Moisés: sou eu quem te constituí, inclusive que constituí a boca e a língua dos homens. Mas Moisés ainda acha um pretexto para no capítulo 5, versículo 13, no versículo 13 desse mesmo capítulo 4, ele diz: peço-te que te envies outra pessoa. Depois de Deus ter dado todas as orientações, Deus ter dito que estaria com ele, que iria com ele, e ter respondido todos os seus questionamentos, Moisés ainda diz no versículo 13: peço-te que envies outra pessoa. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós pensamos exatamente como Moisés. Muitas vezes, quando nós recebemos um chamado, nós respondemos igual. E Deus, no versículo 14, o Senhor se irou com Moisés, mas providenciou o suporte que ele precisava. Porque, na continuação do versículo, Deus vai dizer que Arão já vinha se aproximando. Arão, irmão de Moisés, que era sacerdote, já vinha se aproximando, já vinha chegando. Ou seja, não é que Deus chamou Arão a partir da resposta negativa de Moisés. Deus já havia chamado Arão, porque Deus já conhecia as dificuldades de Moisés. Portanto, meus amados irmãos, todas as nossas dificuldades Deus já conhece. Não precisa nós darmos desculpa para Deus que nós não sabemos fazer aquilo, nós não sabemos fazer isso, porque Deus já conhece as nossas negligências, Deus já nos conhece a nossa insuficiência. Deus já havia preparado, já havia convocado Arão para vir ao encontro de Moisés, mesmo antes da resposta negativa de Moisés. Pois saiba, meus irmãos, toda vez que Deus nos chama para algo, Deus já preparou toda uma estrutura ao redor, por trás, pela frente. E assim como ele disse que estaria com Moisés, ele estará conosco em todos os seus chamados. Que não sejamos negligentes, mas confiantes, porque o Deus que usou Moisés como resgatador daquele povo do Egito, daqueles israelitas do Egito, é o mesmo Deus que quer te usar ou já te usou, para você ser o resgatador da sua casa, da sua família, daqueles que ainda não conheceram a Deus. Tome posse dessa palavra, tenha coragem, Deus é contigo. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite, meu amado irmão. Quero orar.